novamente estamos aqui no nosso canal para você receber as novidades a cada semana. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Hoje vamos falar de uma visão analítica do filme Kardec, a história por trás do nome. O filme começa com a célebre cena do Kardec e outros membros, médiuns e não médiuns, magnetizadores da época, colocando as mãos sobre uma mesa, e essa mesa então levita. A partir daí, tem-se o início do filme, o início onde mostra já uma personagem revolucionária no campo da educação. O professor Hippolyte Léon Denis Rivel foi aluno no Instituto de Verdun, na Suíça, do célebre pedagogo Pestalozzi, e tinha um método de ensino diferenciado. E no filme mostra-se justamente esse método, inclusive a sua indignação para com a interferência do clero na educação das crianças, fazendo com que o professor então escrevesse no jornal da época um artigo em resposta a tal coisa infame como ele haveria de considerar diante de uma sociedade pós-iluminista, onde a razão já estava muito bem florescida, onde a ciência estava começando a avançar em passos ainda um tanto trôpegos, mas estava avançando. Era o contexto da época, o contexto cultural em que vivia o professor Hippolyte Léon. E, a partir desse momento, nós vamos ver a sua trajetória em relação às suas dúvidas, quando muitos colegas intelectuais, magnetizadores, membros também da Academia Científicas, vão falar ao professor Rivel a respeito das mesas que viram. E ele diz assim: eu só acreditarei que uma mesa pode se mover se ela tiver nervos para sentir e cérebro para pensar. O Rivel conhecia bem a anatomia comparada, a fisiologia, daí ele expressar-se dessa forma. E começa ali a sua caminhada, a sua jornada e o seu sofrimento psíquico. Um sofrimento psíquico de um homem intelectual, de um homem que estava diante de uma sociedade hipócrita, de uma sociedade que se pregava uma coisa e se fazia outra, na sociedade nossa, nos dias atuais. E o Rivel, então, vai ter o contato maior com fenômenos, ditos paranormais. Vai acontecer esse fenômeno em sua própria casa, e ele é convidado, junto à sua esposa, Amélie Gabriel-Goudet, a assistir, então, na casa do senhor Clément-Messon, a uma sessão de mediunidade, uma sessão espírita, onde duas médiuns, a Caroline e a Julie Baudin, duas adolescentes, vão ali estar psicografando, fazendo aquilo que o Pierre Janet, por exemplo, chama de escrita automática. Vamos psicografar, que é a escrita da alma, de psique, grafia, escrita da alma, psicografia. E ali ele vai receber mensagens que vão falar de coisas que ele sabia, somente ele e a Amélie sabiam, coisas que somente diziam respeito a eles. E isso vai chamar a atenção. Mesmo assim, lhe chamando a atenção, ele voltando à sua casa, ele diz a Amélie das suas dúvidas. E aí ele começa a pesquisar, a observar e a buscar uma metodologia racional para aquilo. E isso lhe dá uma demanda, mesmo sendo uma questão intelectual, uma demanda, e uma demanda é um sofrimento psíquico. O sofrimento psíquico, que a gente está repetindo, em psicanálise, essas demandas intelectuais também são um sofrimento psíquico. E no caso do professor Rivel, um sofrimento psíquico, para nosso ver, tem tudo a ver ali com o fator sublimação. Ele já era um homem casado, sem filhos, em que ele e a mulher tinham extrema dedicação à educação, ela professora
de artes, ele um professor de gramática, criador de dicionários de gramática francesa, importante para o idioma francês, e faziam todo um trabalho de sublimação ali, trabalhando intensamente, até que o professor Revel vai se preocupar com esses aspectos do que até então chamavam-se os fenômenos ocultos, né, os fenômenos fantasmagóricos, não havia palavra ainda paranormalidade. E ele vai estudar e vai ver que várias respostas ditadas por diversos médios a que ele recorreu, depois de ter assistido a reunião à casa do seu Canet-Maison, davam as mesmas respostas às perguntas que ele fazia. E isso o entusiasmou, isso o colocou para produzir a obra de sua vida, que foi a obra não do professor Revel, mas colocando-se sob o pseudônimo agora de Allan Kardec. Aí, então, o professor Allan Kardec faz essa jornada e essa modificação em seu trabalho, do professor Revel para agora o professor Allan Kardec, onde ele vai estar colocando em métodos científicos, racionais, conforme a sua época. O positivismo estava em voga e ele busca métodos positivos, é uma palavra, até que uma expressão que ele usa no filme, e vai então buscar assim esses conceitos positivistas para fazer perguntas, questionários bem elaborados, o que se vai chamar de pesquisa quantitativa, para então coordenar todo um trabalho. Ele foi um pioneiro nesses estudos dos fenômenos? Não, ele foi um pioneiro no sentido de popularizar esses fenômenos, de dar acesso a todo um público. E outros depois dele, por exemplo, Carl Gustav Jung vai escrever a sua tese de doutorado, estimulado por Eugène Breuer, sobre os fenômenos mediúnicos ou paranormais diante de sua prima, Ellen Prevost, se eu não me engano, a pronúncia é essa. E ele vai escrever a sua tese de doutorado. A tese de doutorado do Carl Gustav Jung, então, que é Psicologia e Psicopatologia dos assim chamados fenômenos ocultos. E ele escreve, tem a tese aprovada, e depois o Jung vai ser aquele que vai estar estudando por toda a sua vida os fenômenos religiosos, os fenômenos do que ele vai chamar de luminoso, aquilo que é incompreensível, aquilo que é inimaginável. O Jung, todos os psicanalistas sabemos, teve as suas dissidências com Freud justamente por conta dessas questões. Em uma das fases de um dos biógrafos do Freud, que agora eu me esqueci o nome, está no livrinho Freud por ele mesmo, da L.P.M. Pouchet, o Freud, no final da vida, teria dito que ele, se iniciasse os estudos, ele iniciaria pelos estudos chamados fenômenos ocultos, mostrando assim que o Freud percebeu também a importância dos aspectos de religiosidade, de espiritualidade, como hoje é melhor colocar, na prática analítica e naquilo que ele também pesquisou bastante a respeito de neuroses obsessivas. Ele tem um texto chamado Práticas Religiosas e Atos Obsessivos. Vale muito a pena ler, nós indicamos. Logo, nós temos assim também, tal como o Freud, temos na vida do professor Revel, depois do professor Allan Kardec, usando, o professor Revel deixa pseudônimo, nós temos a luta que vemos desde o início do filme Kardec, a história por trás do nome, contra as questões do poderio da igreja. Quando Freud faz críticas à religião, ele não está criticando a religiosidade das pessoas. Isso ficou mal entendido para muitos não adeptos da psicanálise, para muitos até psicanalistas que compreenderam mal. Ele quis dizer, o Freud, da luta contra esse poderio. Então nós vamos ter aí o Freud no seu contexto histórico, unindo-se nessa questão a Karl Marx, a Friedrich Nietzsche e a outros teóricos, unindo-se então ao seu anterior, que nós estamos falando dele aqui, que é o professor Revel,
Allan Kardec, contra essa questão do poderio da igreja dominando assim as massas. E é isso que eles iam contra, porque eles queriam o livre pensar. E o Lacan vai ter uma proposta que é um tanto estranha, a nosso ver, que ele fala que Deus é inconsciente, isto é, as pessoas, né, na prática analítica, os pacientes estão lá falando de Deus. E o que é esse falar de Deus? O que isso significa? Deus é inconsciente. O sujeito é um sujeito falante, é a fala, o corpo fala, a linguagem faz parte dessa estrutura corpórea, é o verbo criador se manifestando. E nesse livro da Júlia Kristeva, uma psicanalista búlgara, no princípio era o amor, psicanálise e fé. Ela traz aqui na página Palavra e Sujeito, na verdade um capítulo, que ela fala o seguinte: por outro lado, vocês se queixam de estarem submersos em cenários imaginários, que esgotam pelo seu efeito excitante, esmagam pelo seu catastrofismo lúgubre, mas figuram a realização de seus desejos. Eles são os seus fantasmas. O analista não vê de forma nenhuma nos sintomas e fantasmas erros aberrantes, mas verdades do sujeito que deles nos fala, mesmo que eles possam parecer ilusões aos olhos do juízo. Eu os levo, pois, a sério, mas referindo-os ao passado e, sobretudo, ao fazê-los reviver na cura, os queimo. Eles não vão desaparecer por causa disso, vão no máximo assumir uma nova configuração, mais benéfica, esperamos, para os sujeitos e seus circunstantes. Logo, o analista vai trabalhar esses fantasmas que são os desejos. E falando desse trabalho, desses desejos que o analista vai trabalhar nos analisantes, nós lembramos também da cena em que a sensitiva Ruth Céline Jaffé, segundo alguns biógrafos, não seria a Ruth Céline Jaffé, sem Céline Jaffé, não se encontraram documentos com o nome Ruth, e isso é uma outra história, questões biográficas, em que ela faz uma transferência na psicanálise. Freud fala da transferência como os alunos com ele no início, uma transferência positiva, de um afeto, né, uma figura paternal. As meninas, Júlia, Caroline Baudin também, e a Céline Jaffé faz uma transferência de ódio depois, porque ela não teve seu nome inscrito no livro dos espíritos, etc. e tal. E essa transferência odienta. Esse aí é o desejo dela de também, né, aparecer, de se colocar famosa, digamos assim, como Allan Kardec, e mostrar o seu trabalho, a sua disponibilidade para a realização daquele trabalho. Psicanaliticamente, muitos haverão de colocar a Céline Jaffé como uma histérica, tendo as suas crises, né, próprias da histeria, mudando assim então a sua personalidade, como podemos ler no livro Estudo sobre a Histeria, de Freud, sobre o caso da Anaol, o caso que deu origem à psicanálise. Estamos falando com isso que os médiuns seriam então casos de histeria? Não, obviamente que não. Hoje já há pesquisas de psiquiatras, há pesquisas de psicanalistas, de psicoterapeutas junguianos a respeito dessas pessoas que trazem esses fenômenos, né, paranormais, que trazem esses processos psíquicos onde não são consideradas patologias, mas lidar com isso de uma forma em que o que isso para um psicanalista representa, qual a representação que isso traz, o que esse sujeito tem a falar através desses fenômenos que com ele acontecem. E indicando livros para nós irmos encerrando mais esse vídeo: Totem e Tabu, do Freud, onde vai citar o pai da psicologia moderna, Wundt, com críticas a respeito de textos dele sobre história do tabu. Fraser também estará citando um livro da Brigitte Dorsey, a organização dela, que na verdade são textos do Carl Gustav Jung, Espiritualidade e Transcendência, falando desse boom de espiritualidade que nós vivemos neste atual século XXI. E o livro Assim Falava Zaratustra, de Nietzsche, filósofo que eu admiro e gosto muito, onde ele aqui, o tradutor do livro, na verdade,
tem um trecho onde ele fala que o tradutor Antônio Carlos Braga, esse livro Assim Falava Zaratustra, do Friedrich Nietzsche, da editora La Fonte, ele diz na apresentação o seguinte, em um dos seus trechos: Zaratustra, figura central do livro, procura a aproximação com todos os tipos de homens que o cercam, desde o representante dos desiludidos da vida até os governantes de um Estado falido e de uma igreja que conseguiu matar seu próprio Deus. Em todos esses encontra fracasso, desilusão, humilhação. Nietzsche também é dos filósofos preferidos do Freud, do Jung, e eles fazem um diálogo com esse autor igualmente. E podemos também fazer esse diálogo, nós, do Nietzsche com o Kardec, em suas obras espiritualistas, espíritas, como queiram chamar. E, em resumo, o filme Kardec, a história por trás do nome, é um filme que também recomendamos e que traz aspectos, então, que nos faz remeter a esse boom de espiritualidade que estamos no século atual e que também surge como conflito, como crise existencial e demanda na nossa prática na clínica da psicanálise. Fiquem bem, até um próximo momento, até um outro encontro aqui conosco no nosso canal no YouTube.